para as campinas verdejantes e diz: é para lá que eu vou. Mas não sabia que por trás daquelas campinas tinha uma cidade de destruição. Cuidado, porque o inimigo pode estar apresentando algo que é verdinho. Cuidado, porque o inimigo está apresentando um pacote para você e mostrando: olha que coisa linda. Mas por trás vai haver destruição, por trás vai haver percas, por trás vai haver problemas. E Deus quer te levar para lugares que muitas vezes não vão ser atraentes, mas a presença dele irá contigo no meio da trajetória. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 6. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 67. Versículo 67. Você que está em casa é muito bem-vindo. Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. Nós estamos alegres com tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo nas nossas vidas. Glória a Deus. Já eu chamo o louvor. Podem ficar aqui na frente. Deixa só o Salles comigo aqui. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 66. Nós vamos ler agora. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também vos retirar? E respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Diga depois de mim: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Olhe para cá, por favor. Nós estamos diante de um texto que nos remete a entender o contexto, porque esse aqui é o final de um dia onde Jesus está trabalhando e Jesus está operando. E os evangelhos de Jesus nesse contexto, eles falam de vários aspectos da nossa vida. E o evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele fala de uma forma diferente. Por quê, pastor? Porque João nos remete a um Deus que age. Alguns evangelhos têm a sua particularidade, mas João tem outra particularidade e outra forma de mostrar Jesus. Cada evangelho tem uma forma de mostrar Jesus, mas o evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o autor, ele mostra Jesus de uma forma diferente para as nossas vidas. E eu digo diferente porque o evangelho de Jesus, segundo escreveu João, começa falando sobre ação. No princípio era o verbo, capítulo 1, versículo 1. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as vezes que nós vemos a palavra verbo, o verbo fala de ação. Tanto é que o versículo 3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito. O que é que Jesus está dizendo? Eu vos apresento, o que é que João está dizendo? Eu vos apresento um Jesus que age. Eu vos apresento um Jesus que trabalha. Eu vos apresento um Jesus que opera. Eu vos apresento um Jesus que realiza. Eu vos apresento um Jesus que está trabalhando. Aquilo que Isaías 64 diz, desde 64:4. Desde antes da antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Jesus, quando foi subir ao céu, disse: o meu Pai trabalha até agora. Então eu quero dizer para você que nós conhecemos um Deus que não está parado.
Nós rememoramos essa mesa de um sacrifício de Jesus que estava na cruz do Calvário, mas ele está agindo. E interessante que a ação de Deus muitas vezes se dá em meio ao caos. Nós não vamos ver a ação de Deus em meio à calmaria. Nós vamos ver a ação de Deus muitas vezes em meio ao caos. Porque a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia, trabalhava, operava, realizava. Era um caos, mas o Espírito de Deus estava se movendo. Era vazio, mas o Espírito de Deus estava trabalhando. Era difícil, não tinha forma, mas o Espírito Santo de Deus estava operando. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não parou de trabalhar, Ele não para de trabalhar, Ele tem um trabalho a realizar na tua vida, e Ele sabe como fazer exatamente na tua história aqui nesta noite. O Evangelho de João nos remete a tanta ação que o capítulo 1 fala sobre o verbo. No capítulo 2, Jesus está agindo num casamento. Interessante que no início do casamento acabou vinho. No casamento acabou vinho. E Jesus age transformando a água em vinho. No capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele age na vida do doutor Nicodemos, porque Nicodemos, doutor da lei, conhecedor da lei, e Jesus vai falando sobre o novo nascimento, e ele pergunta: como um homem sendo velho pode este nascer de novo? Jesus estava dizendo: para nascer de novo não precisa levar um tiro, para nascer de novo não precisa morrer na carne, para nascer de novo precisa reconhecer a Cristo como Salvador, porque eu transformo a tua velha natureza em uma nova natureza. É necessário que você nasça da água e do Espírito de Deus. Como é que ele agiu no capítulo 3? Trazendo o novo nascimento. E no capítulo 4 ele age na vida da mulher samaritana. Uma mulher que estava excluída, destituída de um grupo, onde meio-dia ela estava indo buscar água no poço de Jacó, e ele chega num poço e diz: você está tomando água porque você está com sede desta água? Na verdade eu tenho uma água para te dar, que quando eu te der desta água, você não torna a beber de outras águas na vida. E tem gente que não entende como é que a pessoa tem uma vida pregressa, e depois que aceita Cristo consegue viver uma libertação de vida. Porque na verdade o que o mundo diz, o que o diabo prega, é que as pessoas precisam ser livres, mas na verdade elas são escravas de quê? Do pecado. Na verdade Jesus não te encontrou livre para te fazer escravo, Jesus te encontrou escravo para te fazer livre. E hoje sim nós podemos dizer que somos livres. Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo e qualquer pecado. Nós não somos dominados mais pelo pecado. Nós não somos dominados mais pela iniquidade. Nós somos guiados, protegidos, guardados pelo Deus que não para. O Deus que trabalha até agora. Como é que uma pessoa, pastor, que tinha 5 mulheres, um homem que tinha 5 mulheres, porque homem de verdade é esse? Não. Homem de verdade é homem que consegue ser mulher de uma mulher só e ser fiel a ela. Esse é o verdadeiro homem de verdade. Por quê? Porque ele bebeu de uma água que ele não tem mais sede. Pastor, mas como é que a pessoa se entregava a vícios? Irmãos, na história da igreja existem muitos ex. Ex isso, ex aquilo outro. E isso não é testemunho para ficar bonito na fita, não. Quer o mundo acredite ou não, Jesus transforma. Tem pessoas aqui que estão vestidas hoje, que se eu der o microfone para elas falar, você não vai acreditar. Na vida pregressa, você não vai acreditar no que eles faziam antes. Mas por que eles pararam de fazer? Porque é uma religião. Ah, já sei o que foi, pastor, uma lavagem cerebral. Não, uma lavagem cerebral não consegue fazer isso não. Mas o poço de águas vivas chamado Jesus, ele liberta, ele transforma, ele cura, ele age. Ele tem uma água para dar que quando a gente toma dessa água, nós não sentimos falta de outra água. Como é que Jesus está agindo no capítulo 4? Dando água para quem tem sede. No capítulo 5 ele age no tanque de Betesda, num paralítico que há 38 anos jazia enfermo naquele tanque. 38 anos esperando o movimento das águas. E quando Jesus chega, diz: não precisa de movimento, não precisa de anjo, não precisa de ninguém descer. Pega a tua cama e anda.
Porque quando a sua expectativa está nas coisas ou em pessoas, e essas expectativas são e serão sempre frustradas, mas se o teu olhar estiver em Jesus, Ele tem cura, Ele tem solução, Ele tem restauração, Ele tem porta aberta, Ele tem milagre, Ele tem resposta, Ele tem tudo. No capítulo 6 Ele age multiplicando pães e peixes. No capítulo 8 Ele age na vida da mulher adúltera. No capítulo 9 Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. No capítulo 11 Ele age na vida de Lázaro, que está há 4 dias morto. Mas quando Ele chega em Betânia, Ele diz: Lázaro, vem para fora. Ele age, Ele opera, Ele faz o que ninguém pode fazer. Nós estamos diante de um dia cheio, onde Jesus passou um dia cheio. E Jesus começa neste dia operando multiplicação. Quem não quer ver uma multiplicação de pães e peixes? Quem não quer ver um milagre de Jesus? Aquela multidão que estava presente contemplou o milagre que Jesus operou. Aquela multidão conseguiu identificar o milagre que Jesus tinha feito. Aquela multidão que Jesus conseguiu participar daquele milagre. Só que Jesus não se experimenta por um momento, Jesus se experimenta a vida inteira. E após o milagre, eu já falei para você que Jesus é um Jesus que age, mas nem sempre Ele vai agir da mesma forma. Após esse milagre de multiplicar pães e peixes, Ele vai se apresentar como o verdadeiro pão. E Ele diz assim: vocês comeram de um pão agora aqui, mas eu quero apresentar para vocês o pão da vida, o que mata a fome. A resposta do céu para vocês sou eu estou me apresentando para vocês. A Bíblia diz que existem alguns judeus que começam a questionar, e Jesus vem com um discurso duro, uma palavra dura. E sabe o que eu acho interessante? Alguns estavam incomodados ao ouvir a palavra dura de Jesus, porque na verdade existe uma expressão, existe um ditado que é certo e que eu vou repetir para você aqui: a verdade dói, mas a mentira faz cosquinha. É por isso que Jesus disse: um dos princípios da libertação é conhecer a verdade. Verdade da palavra de Deus e verdade como palavra. Então Jesus está dando um discurso que para muitos parece ser um discurso duro. E o que é que acontece, pastor? Quando Jesus fala a verdade, algumas pessoas vão embora. Você sabia que tem pessoas que não suportam ouvir a verdade de Jesus? Enquanto tiver multiplicação, enquanto tiver peixes sendo multiplicados, eles estão. Mas no dia que Jesus disser: tem uma ação forte, tem um culto extra forte aqui para vocês. Que culto é esse, Jesus? É um culto de ouvir verdades. Aí as pessoas olham e dizem: eita, nem teve multiplicação, nem teve peixe que se multiplicou, nem teve porta aberta, nem teve chave de nada. Aí Jesus disse: é porque a chave é dentro de você. E a chave que eu abro dentro de você abre qualquer outra porta. E o discurso de Jesus é um discurso de chamar a atenção das pessoas acerca da sua própria vida. Como está a tua vida com Deus? E sabe o que eu acho interessante? Alguém começa a ouvir esse discurso e a intensidade do discurso de Jesus faz as pessoas saírem. Não, pastor, mas espera aí. Jesus ia pregar, não devia estar lotado, não. Não. Jesus mesmo não está preocupado com multidão. Até porque um dia Ele chega para a multidão e diz assim: tem muita gente ao redor de mim, diz para eles que eu vou para outra margem. Por quê? Porque está na margem de cá confortável. Está na margem de cá, na sua zona de conforto, é muito fácil. Mas se você quer verdadeiramente Jesus, você tem que pegar um barco e atravessar o lago. E o que Jesus quer nos mostrar, pastor, com isso? Que na verdade nós precisamos identificar nossas forças em buscar ao Senhor. As pessoas começam a ouvir Jesus e começam a sair. E pasmem os senhores o que eu vou dizer para vocês: quem saiu não foram ouvintes estranhos, foram aqueles que se diziam discípulos de Jesus. Não os discípulos 12 que Ele chamou, mas aqueles que se multiplicaram dos 12. Aqueles que eram mais do que pessoas seguidoras, eram discípulos que imitavam o seu mestre. Eles estão ouvindo Jesus
E a intensidade do sermão de Jesus incomodou. E eles começam a ir embora. Eles começam a sair. E Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. E a pergunta de Jesus é: vocês não querem ir embora também, não? Vocês não querem sair igual eles estão fazendo, não? Jesus está dizendo: tem uma geração que desistiu de ouvir a verdadeira palavra. Tem uma geração que prefere viver movimentos externos, mas não querem ouvir a verdade das Escrituras Sagradas. E a pergunta de Jesus é: vocês não querem ir também? O convite de Jesus é: vocês não querem desistir também? Vocês não querem deixar? Dá tempo de vocês deixarem. Aí Pedro se levanta em nome do Senhor e diz assim: Jesus, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E eu reli e descobri uma coisa. Ele não disse para onde iremos nós, porque para onde seria mais correto. Se está falando de lugar, não é onde, não é quem, é onde. Então Pedro poderia ter dito: para onde iremos nós? Mas Pedro diz: para quem iremos nós? Pastor, por que Pedro diz para quem? Porque Pedro está dizendo para Jesus algo muito sério, algo muito simples, mas que tem algo muito pequeno, mas que tem uma profundidade muito grande. Onde é lugar, quem é pessoa. O que Pedro está dizendo é: qualquer lugar, por mais bonito que seja, por mais atrativo que seja, torna-se insignificante sem a tua presença. O que Pedro está dizendo é: eu supervalorizo, não os lugares. Eu não almejo onde eu posso chegar, o que eu almejo é quem vai comigo. E deixa eu falar algo para você. Tem gente que briga por lugares. Tem gente que briga por posições. Tem gente que briga por patamares. E tem gente que briga por locais. Pedro está dizendo: eu abro mão de tudo isso, porque para onde eu for, eu quero levar a tua presença. A tua presença. A tua presença. Não confunda, não confunda as coisas andarem e as coisas darem certo com a aprovação de Deus. Porque tem crente que diz assim: se tiver errado, Deus vai me parar. Vai não. Às vezes Deus vai dar corda para você, para que você ache que o que você está fazendo é correto. E nem tudo o que está dando certo é porque Deus está no meio. Nem toda a porta que está aberta é porque Deus está abrindo. Porque às vezes Deus está na porta fechada e não na aberta. Então nós podemos ver esse texto. E Pedro está dizendo: eu não quero chegar a nenhum lugar que a tua presença não vá comigo. E muitas pessoas hoje querem chegar a lugar desenfreados, mas que não foi Deus que preparou para elas. Eu quero chegar, eu quero conquistar, eu quero vencer, eu quero lutar, mas sem a presença de Deus, eu não quero. Interessante que quando Pedro diz isso, me remete a Êxodo 33:15. Moisés, experiente, atravessando o mar, já tinha atravessado o mar, já tinha visto milagres, já tinha visto prodígios, maravilhas, sinais de Deus. Mas tem uma coisa: Deus manda um anjo, diz: o meu anjo vai contigo, Moisés. Primeira vez que eu vi alguém na Bíblia rejeitar uma coisa que é boa e que foi o próprio Deus que mandou. Moisés disse: negativo, Senhor. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés estava indo para onde, igreja? Para cima ou para baixo? Moisés estava indo para onde, igreja? Para cima e para baixo. Ele podia dizer: já que eu vou subir, eu subo, Senhor. Mas o que é que Moisés está dizendo? Eu não quero estar em nenhum lugar alto que a tua presença não esteja lá comigo. Porque tem muitas pessoas que aceitam um convite, mas Moisés está dizendo: a tua presença é mais importante do que os lugares altos. Sabe o que Moisés está dizendo? Sem a tua presença não dá para subir. Tem gente que está embaixo, que foi Deus que colocou ele. E tem gente que está em cima. Desculpa a expressão, pode parecer forte para você que ainda não entende, que foi o diabo que colocou ele. E Moisés está dizendo assim: eu não quero subir para nenhum lugar, para nenhum patamar da minha vida, derrubando os outros, passando por cima de pessoas. Eu quero subir com a tua presença.
E sabe o que Moisés diz? Eu não quero fazer questão pelo lugar. O que mais me importa é se a presença de Deus vai comigo. Por quê, pastor? Porque com a presença, o mar pode até estar fechado. Mas tem uma coisa. Na presença de Deus ele abre. Com a presença, Moisés pode até estar no deserto, mas no meio do deserto tem providência e provisão de Deus. Com a presença no deserto pode fazer frio, mas tem uma coluna de fogo que aquece as pessoas. Com a presença no deserto pode fazer calor, mas tem uma coluna de nuvem que coloca as pessoas numa temperatura correta. Deixa eu falar uma coisa para você. O que faz a diferença na nossa vida não são as campinas verdes ou lugares que são aparentes aos olhos bons. Eu vou te provar isso que eu estou falando na Bíblia. Não falei no primeiro culto, mas o Espírito Santo de Deus me traz à memória agora a história de Ló e Abraão. Quando Abraão estava junto de Ló e houve contenda entre os pastores, Abraão diz assim: escolhe Ló, o melhor local que você tiver para morar, escolhe. E o perigo de quem anda por vista, não anda por fé, é escolher o que os olhos estão vendo agora. Ló olha para as campinas verdejantes e diz: é para lá que eu vou. Mas não sabia que por trás daquelas campinas tinha uma cidade de destruição. Cuidado, porque o inimigo pode estar apresentando algo que é verdinho. Cuidado, porque o inimigo está apresentando um pacote para você e mostrando: olha que coisa linda. Mas por trás vai haver destruição, por trás vai haver percas, por trás vai haver problemas. E Deus quer te levar para lugares que muitas vezes não vão ser atraentes, mas a presença dele irá contigo no meio da trajetória. Moisés, sobe. Ele fala: sem a presença não. E tem mais uma coisa, Senhor. Eu também não saio daqui sem outro sinal. Qual é? Eu rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés viu o mar abrir, pão cair do céu, churrasco fresco, roupa que não envelhecia no deserto, águas que eram amargas se transformar em águas doces. Deus tirar a água da rocha, mas ele estava dizendo: eu não quero ver milagre se a tua presença e a tua glória não estiver presente na minha vida. Eu não me contento com tudo que eu vi. Moisés era fominha de Jesus. Eu não me contento com o que eu tenho visto, eu quero ver a tua glória. Glória, glória, glória. Porque tem gente que só consegue enxergar a glória de Deus se Deus abrir uma porta para ele. Ele diz: Deus está comigo. Viu? Ó, o Senhor fez, viu, milagre. Mas milagre não salva ninguém. Porque o povo de Israel foi o povo que mais, a congregação que mais viu milagre foi Israel. E era a congregação mais desviada que tinha. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Pedro está dizendo: não tem nenhum lugar que nós possamos ir onde a tua presença não esteja. Não tem essa possibilidade. E Deus está levantando pessoas no nosso meio nessa noite, que na opção de vida dele não tem opção de voltar atrás, não tem opção de desistir, não tem opção de parar na fé. Deus está construindo uma resistência em pessoas que estão aqui nessa noite, porque eles vão ter dificuldades na vida sim, vão ter problemas na vida sim, vão ter aflições na vida, mas vão ser igual a Pedro. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E ele diz assim: para quem iremos nós? Porque o plano de Deus é visitar toda a tua família e toda a tua casa. Tem gente, irmão, que parou de pensar no coletivo e está pensando só no individual. E deixa eu falar o que eu falei no primeiro culto. Deus pode até gerar algo como ele gerou em Gênesis capítulo 1. Mas ele só abençoa projeto que é projeto de multiplicação. Quando você vai ver das criações de Deus, e quando Deus fez algo, a Bíblia diz: e viu Deus que isto era bom. Mas quando Deus cria o homem, ele diz assim: e abençoou Deus o homem.
Quando Deus cria os animais, Ele não diz, e viu só que era bom. Ele não fala só isso. Ele fala que era bom, mas Ele também abençoa. Por que Ele abençoa o homem e os animais? Porque existem projetos de multiplicação. É por isso que Deus não abençoa um relacionamento que não há reprodução. É por isso que a palavra de Deus condena o homossexualismo e o lesbianismo. Porque Deus só abençoa o que tem projeto de multiplicação. É por isso que Deus muitas vezes não nos abençoa. Porque nós estamos pensando no nosso projeto. Quando Deus colocou Noé dentro da arca, no momento que a família de Noé e Noé estavam na arca, eles não reproduziram. Eles não criaram filhos para si. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus era coletivo. Mas pastor, ficou só no coletivo? Não, assim que a arca desceu e que eles chegaram lá, a Bíblia diz que eles encheram a terra com filhos e filhas. Depois que você pensa no coletivo, depois que você pensa em projetos de multiplicação e abençoar a obra de Deus e abençoar pessoas, quando você pensa nisso, Deus abençoa, multiplica e faz prosperar. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém, eu liberei no primeiro culto e vou liberar no segundo culto. Deus vai transferir riquezas. Porque o livro de Isaías diz que Deus tem tesouros escondidos. Deus vai transferir riquezas para pessoas que têm projetos de multiplicação em sua vida. Qual é o projeto? Não é o seu próprio projeto, não é a sua própria história. Não quer crescer na vida para mostrar para os outros que cresceu. Eu tenho uma história de superação, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era assim. Aí conta a sua própria história e entra na sua própria vanglória. Deus não, Deus tem projeto de multiplicação. Quando você cria um projeto de multiplicação, eu quero ser próspero. Para quê? Para ajudar pessoas. Eu quero ser próspero para ser fiel a Deus. Eu quero ser próspero para me colocar diante de Deus. A Bíblia diz que as comportas dos céus, as janelas dos céus são abertas. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está aqui. Vem um tempo de abundância de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Ele não pensa nele, ele pensa no coletivo. E ele diz, para quem iremos nós? Terceiro e último lugar, ele olha para Jesus e diz assim, porque só tu tens as palavras de vida eterna. E eu vou pegar aqui, porque é muito bom entre um culto e outro, que a gente fica conversando sobre Jesus lá dentro do gabinete. E eu vou pegar aqui o que o conselho dos pastores ali dentro. Tem gente, irmão, que tem palavra de vida, o médico tem palavra de vida, mas não palavra de eternidade. E Jesus tem a palavra de vida eterna. O que Pedro estava dizendo para Jesus é: eu sei que o Senhor fez milagre logo cedo, mas eu não estou aqui por conta dos milagres. Eu sei que o Senhor multiplicou vários pães e vários peixes, mas eu não estou aqui por conta disso. Se o Senhor tivesse só ministrado a palavra, eu estaria aqui. Por quê, pastor? Porque tem gente que alimenta a sua fé, baseia a sua fé, concretiza a sua fé em milagre. E sabe qual é o problema disso? É que a fé firmada em milagre é frustrada, porque nem todo dia vai ter milagre, mas todo dia vai ter palavra. Todo dia vai ter mensagem de Deus para a tua vida. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, essas não passarão. Jeremias nem sempre tinha um amigo, mas ele tinha palavra. A palavra que o sustentava, e quando ele olha para Israel, Deus o dá uma visão e diz assim: o que é que tu vês, Jeremias? Ele disse: uma vara como de amendoeira. Deus olha para ele e diz: viste bem. Capítulo 1, versículo 8 de Jeremias: porque eu velo para cumprir a minha palavra. Sabe um Deus que trabalha, ele trabalha para cumprir aquilo que ele já falou que vai acontecer. Deixa eu falar algo para você aqui nesta noite. Deixa eu te dizer algo. Nós não baseamos a nossa fé em milagre. Se tiver milagre, nós estamos adorando. Nós baseamos a nossa fé na palavra. Porque na palavra Jesus age todos os dias, ele não para de agir. Na palavra Jesus trabalha todos os dias, ele não para de trabalhar. Na palavra Jesus opera todos os dias, ele não para de operar, ele não para, ele não deixa de operar, de trabalhar, ele não deixa que isso aconteça. Por quê? Porque a palavra de Deus é o que nos sustenta de pé. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deixa eu te falar algo aqui nessa noite. Na oração do Pai Nosso, no capítulo 6, ele diz: Pai Nosso que estais. Ele não inicia dizendo pão nosso. Ele inicia dizendo Pai Nosso.
Porque todas as vezes que você tiver Pai, o pão vai te acompanhar. Todas as vezes que a presença do Pai estiver na tua vida, as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que tanta dificuldade em abrir mão de algumas coisas? Por que tanta dificuldade de tomar algumas decisões quando Deus já sinalizou? Ah não, pastor, estou orando. Aí Jesus diz, tem coisa que está na cara. Tem coisa que eu já falei, você está igual a Samuel, ouvindo Eli e não ouve minha voz. O que Pedro está dizendo é, nenhum lugar, por mais atrativo que seja, vale a pena sem a tua presença. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, eu quero começar a concluir. O que importa na nossa vida é a presença de Deus. E a pergunta que eu faço para você, o quanto que essa presença está presente na sua vida? Será que os lugares onde você quer chegar é mais importante do que a presença de Deus? Será que o que você quer conquistar na sua vida? Irmão, o homem, deixa eu te falar uma coisa. O homem é um ser insaciável. E sabe o que é que pode saciar essa insaciedade do homem? A presença de Deus. Faça uma retrospectiva de algo que você já quis muito na sua vida. Quando você obteve, mudou a sua vida? Os estudiosos, os psicólogos dizem que a satisfação de algo novo dura 2 a 3 meses. Ah, eu queria, pastor, juntei dinheiro, queria comprar o iPhone de última geração. Você comprou, passa 2 dias sem dormir, com os olhos grelados. Tem que comprar colírio. Tem que fazer um bocado de coisa. Depois de 3 meses, passou a satisfação. Pastor, eu queria um carro novo, porque eu gosto de sentir aquele cheiro de novo que não vende em nenhuma loja. Você compra um carro novo, depois de 2, 3 meses, ele te torna um carro velho. Porque a sede do homem é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o nosso vazio. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui, que está procurando preencher a sua vida com alguma coisa. E eu quero dizer para você que por mais alto lugar que você chegue, isso não vai preencher a tua vida. Você que está em casa, a satisfação verdadeira está em Cristo. Porque em Cristo as coisas custam menos. Quanto é que é astronauta que vai para a Lua? É? Quanto é que um astronauta paga de tecnologia para ir para a Lua? Você sabia que o meu e o teu Deus já pisou lá? Quanto é que você paga para ir de passagem para um lugar? Você sabia que Deus já pisou lá? Você sabia que João, aquele que deitava no colo de Jesus, ele viajava para vários lugares sem pagar nada? Inclusive para o céu ele já foi. Satisfação que dinheiro não paga. Você dormir e Deus mostrar um lugar para você. Um dia eu estava dormindo e o Senhor me mostrou um lugar com um rio bem grande. E eu chegava e dizia assim, como é quente aqui. E eu via sendo edificado, vidas entrando. E muitos anos depois, quando eu cheguei em Piranhas, eu disse, eu já viajei para cá. E o Senhor disse para mim, aqui vai ter uma igreja Reviver em Cristo. Eu falei, ô papai, quem vai pagar? Ele disse, eu sou o dono do ouro e da prata. Eu fui falar para alguém, que hoje é fácil contar, mas eu fui falar para alguém, e as coisas que eu faço na igreja, que nós fazemos na igreja, não é por vista, é por fé. É Deus mandando pisar e você não olha nem se tem chão. Você pisa e coloca o pé. Porque tem gente que quer, Senhor, abre o mar. Ele está falando, você já pisou no mar para eu abrir? Quando a igreja começou lá, não tinha nada. Sabe quanto eu tinha no banco da igreja para comprar uma cadeira? Nada! Aí eu digo, eu já viajei para esse lugar, não paguei nada. Ó, coisa boa. Agora eu vou poder experimentar. Eu falei, irmão, vai ter uma igreja aqui. Como, pastor? Vai ter.
Amém. Falei, vamos lá na loja procurar quanto é uma cadeira branca. Porque tem gente que quer que Deus faça, mas não foi nem saber o preço. Vamos lá saber quanto custa um ar-condicionado. E eu dizia, aqui vai ter um ar-condicionado. Porque tem que ter, viu, irmão? Aqui é quente. Eu digo, agora vamos saber quanto é um lugar. Primeiro sinal de Deus, liga para mim uma pessoa de lá. Ô pastor, o senhor está procurando um lugar para abrir a igreja aqui? Eu digo, Ele disse, eu tenho um posto de gasolina e dentro do posto tem uma lojinha. Quer botar a igreja lá? Eu digo, é lá mesmo. O fogo do combustível não vai pegar não, mas o fogo do céu vai entrar lá. Entramos lá no primeiro culto. Eu falei, irmão, Deus vai fazer coisa grande, não vai caber não aqui. Ele falou, é mesmo, pastor? Eu digo, é. E aí? Eu digo, procura um ponto para alugar. Tem quanto? Eu digo, nada. Quando procurou um ponto para alugar, chegou outra pessoa e disse, irmão fulano, é só porque você está com uma igreja, tem um lugar aqui que tem ar-condicionado, tem cadeira acolchoada, que querem doar para vocês fazer o culto. O projeto não é meu, o projeto é de multiplicação. Você lembra que eu falei? Que projeto de multiplicação, Deus abre porta, Deus abre cadeado, Deus rasga e arrebenta com tudo e derruba a muralha para Josué entrar em Jericó. Falei, já viajei para esse lugar. Ele falou, foi não, foi a minha presença que te trouxe. Já fui pregar em outros lugares de avião, aí não foi de carro, não foi de avião. Que o Senhor já me levou. E quando eu cheguei, eu já vim aqui. Mas não pagou nada, no sonho não paga nada. Só paga o preço. E esse é mais caro do que o valor. Presença de Deus. Presença de Deus. Presença de Deus. Presença de Deus que o mundo não preenche. Não troca isso por nada não, irmão. Irmão, tem gente que eu olho e nós levantamos um clamor por pessoas que um dia já viveram da fé, pessoas que pregaram a palavra, mas que trocaram a presença por presentes. Não percebem que tem um espírito que está trabalhando para esfriar o amor de quase todos. Tem muita gente, irmão, que o amor dele esfriou por Cristo. Ele chora diante de uma televisão, chora diante de um filme, mas chega na casa do Senhor. Ele olha para o relógio e diz, que hora vai acabar, hein? Para que tanto grito? Para que tanta coisa? Se estivesse do lado de um bar com uma caixa de som alta, ele estaria, tá baixo, aumenta mais. Mas a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Por isso que tem um discípulo que diz, para quem iremos nós? O Senhor pode multiplicar pão e peixe. O Senhor pode dar palavra dura. O Senhor pode nos corrigir. Nós não saímos da tua presença. Nós não servimos a Cristo por uma conveniência. Nós não servimos a Cristo porque tudo é bonzinho, tudo é mar de rosas. Não. Nós servimos a Cristo, sabe por quê? Por que nós servimos a Cristo? Sabe por que nós buscamos e adoramos o nome do Senhor? Sabe por quê? Não é pelos benefícios, parar de sofrer, não. É porque vale a pena andar na presença de Jesus. E bem-aventurado nós somos quando vivemos debaixo de toda a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que Pedro diz, nada vale a pena conquistar nessa vida se a tua presença não for conosco, se o Senhor não nos garantir, se o lugar não estiver abençoado pelo Senhor, se o Senhor não estiver à frente, não vale a pena. Eu quero orar por você nesta noite. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que é que mais importa para você? O lugar onde você vai chegar ou a presença de Deus em sua vida?